A Divina Comédia de Dante Alighieri, Inferno, canto 24. Depois de Dante ver seu guia acalmar-se, eles passam a subir a encosta que os levará até a sétima fossa. Nesta espiam a culpa aos ladrões. Ali encontram Vanni Fucci, ladrão bestial e soberbo. Ele é obrigado a confessar seu pecado a Dante, o roubo das alfaias de uma igreja de Pistoia. Por vingança, vaticina os novos conflitos que acontecerão em Florença, durante os quais os brancos partidários de Dante serão derrotados. Quando no início do ano o ardor do sol é mais intenso, sob a constelação de Aquário, tempo em que a noite dura o mesmo tempo que o dia, quando a geada sobre a terra lembra a neve, sua irmã branca, mas durando tão pouco quanto uma pena de ganso mal apontada, o pobre camponês coça as costas, quadris e volta para casa. Quando levanta-se, sai e vê o campo todo branco. Anda para lá e para cá, como o pobre diabo que não sabe o que faz, mas que depois se reanima e sente a esperança ressurgir ao ver a face do mundo mudada em um par de horas. Então pega o seu cajado e sai para pastorear o rebanho. Assim me senti, bem perturbado, ao ver o desconcertado semblante do mestre, mas mais aliviado quando ele se voltou para mim ao chegarmos à ponte destruída, já recuperado com a mesma doce face que vi ao pé da colina. Refletir consigo mesmo, olhando antes e com cuidado a ruína, abre os braços e abraça-me, como aquele que age ponderadamente, que sempre se adianta aos fatos que virão. Ergueu-me e pôs-me em cima de uma rocha mais elevada, de onde se avistava outro penhasco, dizendo: vai por aquela outra rocha, mas antes vê se ela te aguenta. Não era um caminho para seguir com roupas pesadas. Por ele, eu e o mestre, um pesado e outro leve, fomos saltando de pedra em pedra. Se não fosse o muro desta fossa mais alto do que a parede da próxima fossa, não sei o mestre, mas eu teria me acabado ali mesmo. Isso porque o Malebogue desce em direção à boca do poço central, que fica no ponto mais alto. Assim, rodeando as fossas, há os muros que são mais altos na fossa anterior e mais baixos na posterior, ou seja, uma fica mais alta, outra mais baixa. Íamos então pelo ponto mais alto da sétima fossa. De tal modo perder o fôlego àquela altura, que sem poder dar sequer um passo além, assim que vi o fim da subida, sentei-me. Então o mestre me disse: agora convém que te desacovardes, pois sentando na pluma não se chega à fama, menos ainda debaixo das cobertas. Fama, a vida se consuma, sem deixar vestígio na terra, como a fumaça no ar e a espuma no mar. Portanto, levanta, vence a angústia com o ânimo que ganha todas as batalhas e não te deixes abater pelo peso do teu corpo. Mais adiante será preciso subir uma encosta mais longa do que esta. Ter chegado até aqui ainda não basta, se entendes meu conselho, que ele te valha. Levanto-me então com mais fôlego, melhor do que me sentia, e disse ao mestre: segue. Sinto-me mais forte e seguro. Retomamos o caminho, por entre os escolhos, que eram grandes e pontiagudos. A trilha era estreita e nefasta, e muito mais íngreme que a anterior. Para não parecer fraco, falava enquanto caminhava, quando uma voz subiu da outra fossa, lançando palavras de forma tão rude que me eram incompreensíveis. Quem falava parecia movido pela ira. Olhei para baixo, mas minha visão não chegava até o fundo, tão escuro era ali. Por isso disse: mestre, vamos até o outro lado do círculo e desçamos dessa ponte, porque daqui nada ouço nem entendo. Olho para baixo e não vejo nada. Ele disse: outra resposta não te dou senão a de seguir andando, em silêncio, pois tua pergunta é justa. Descemos da ponte, onde seu ponto mais alto alcançava a oitava ribanceira. Logo pude ver a fossa e ali vi um amontoado terrível de serpentes. Eram de todos os tipos e formas, tão variados que só a memória delas me enregela o sangue. Cessa a Líbia de vangloriar-se de seu deserto repleto de víboras, jáculas, hidras. Mesmo na Etiópia, ou às margens do Rio Vermelho, se viram cencros e anfisbenas tão pestilentas e ferozes quanto essas que vi aqui. Entre essa cruel e tristíssima malta, almas nuas e assustadas corriam sem esperança de encontrar um buraco para se esconderem, ou um muraquitã para dali desaparecerem. Corriam com as mãos para trás, manietadas pelas serpentes, parecendo caudas, e no alto, na cabeça, um monte delas iam enroladas. Eis que uma serpente subitamente atirou-se sobre um condenado que estava do outro lado e atravessou-lhe a nuca de um extremo ao outro. Nem o O, nem o I foram escritos tão rápido como tão rapidamente aquele pobre diabo pegou fogo, ardeu e virou cinza.
desabando no chão incinerado. As cinzas reagruparam-se sozinhas, e ao mesmo condenado reapareceu súbito. Ensinam os grandes sábios, a fênix morre e depois renasce, quando completa 5 séculos. Enquanto vive, não come ervas nem grãos, mas alimenta-se só de gotas de incenso e momo, e morre entre feixes de nardo e mirra, como aquele que cai sem saber como, atirado ao chão por obra demoníaca, ou tomado por convulsões que lhe obscurecem os sentidos. Assim, se levantou o condenado, olhando em torno, perdido e angustiado, ainda cansado, e sem o que fazer, suspira. Assim se viu o pecador depois de reerguer-se. Ó poder divino, como são severos e duros os golpes com que te vingas. O guia perguntou-lhe quem era, e ele respondeu: Caí faz pouco da Toscana, nesta goela desumana. Agrada-me a vida bestial, não a humana. Como a mula que na terra fui, aqui sou, Vani Fuki, a fera, e Pistoia foi para mim uma toca digna. E eu ao guia: Diz para ele não fugir e pergunta que culpa aqui embaixo ele espia, porque o conheci vivo em carne e osso. O pecador que compreendeu o que eu dissera, sem hesitar, virou-se para mim com o rosto descolorido pela vergonha e disse: Dói-me muito mais ser encontrado aqui na miséria em que me vês do que quando perdi a vida lá em cima. Não posso te negar o que pedes. Fui atirado aqui embaixo porque roubei as belas alfaias da sacristia, crime pelo qual outro, não eu, pagou. Mas para que não te regozijes de me veres aqui, caso saias deste vale escuro, presta atenção no que direi. Pistoia, mais magra, ficará depois de expulsarem de lá os negros. Florença, então, se renovará com mais gente por causa dos negros que para ali irão. Marte envolverá o vale de Magra num nevoeiro e lançará ali tempestades furiosas e ásperas sobre o campo piceno, onde se dará batalha. De repente a névoa se dissipará e os brancos estarão todos feridos e derrotados. Digo-te isso para que sofras.